Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e estamos começando mais uma roda de conversa aqui no canal da comunidade Praticadamente. Então, nessa roda de conversa, vamos voltar às origens. Para quem é antigo aqui na comunidade Praticadamente, sabe que lá no começo, há uns 3, 4 anos atrás, o tema principal que a gente usava nas nossas lives, nas nossas aulas, era hipnose. Tanto que o nosso antigo bordão era nem só de hipnose, vive a hipnose. Então, vamos dedicar essa live inteirinha fazendo um giro sobre a hipnose e todas as suas formas que podemos utilizá-las, seja na terapia ou para entretenimento, como palco ou street hipnose. E aí, quer participar? Então fica aqui conosco porque quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram, no YouTube, no Spotify e também pelo WhatsApp. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade Praticadamente, não perca mais tempo e clica no link do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like. Doutora Gisele, agora quero passar a palavra para a nossa mediadora. Muito boa noite a todos que vieram aqui. Hoje a gente está com uma casa mais cheinha, né? Gostei disso, de ver pessoas que já tinham algum tempo que não vinham participar. Marinê, Gessé, fazia tempo que eu não os via por aqui. Também aos nossos alunos que têm nos acompanhado toda semana nas nossas aulas, Lenilson, Irmo, Dalmo, Lise, Josué, sejam todos muito bem-vindos aqui. E para você também que está assistindo a nossa gravação, essa aula nossa aqui, nossa roda de conversa, seja muito bem-vindo também. Gente, que delícia, né? A gente voltar um pouquinho no tempo e trazer a hipnose, que lá no começo do Praticadamente, lá quando a gente ainda estava no meio daquela pandemia horrorosa de Covid, né? Era o nosso carro-chefe. A gente se reunia aqui 2 vezes por semana para falar justamente sobre esse assunto. Quem aqui era lá daquela época, hein? Eu, André, Lilian, né? A gente é arroz de festa, a gente é lá das antigas. Eu sei que o Irma é um pouquinho mais recente, Lisiane é mais recente, 2023, né? Acho que Bom, o Josué, o Gessé, depois Maria Inês, Maria né? Inês colocou aqui no Eu não nosso sei, a Maria Inês chat. e o Gessé, eu acho que é da mesma época, né? E a gente tem uns dinossauros aqui de É. praticadamente, hein? Por isso que eu dei essa puxadinha de orelha aqui, que eu tava com saudade de vê-los aqui nas nossas aulas. E esse é um tema que nos uniu, né? Vamos dizer. Foi um tema que nos uniu aqui, né? Antigamente nós éramos um mastermind de hipnose. A gente só falava de hipnose lá de vez em quando a gente trazia um assunto fora desse rumo. Então hoje nós fizemos esse remember aqui, né? Essa volta às origens, justamente para a gente falar de hipnose de uma forma geral. Hoje a gente não vai focar em uma técnica só de hipnose, mesmo porque no nosso grupo de terapeutas, cada um trabalha com uma abordagem, cada um trabalha de uma forma. E a gente também quer falar um pouquinho aqui, né, Lili, quando a gente falou do tema, até mesmo da hipnose de entretenimento, porque afinal de contas, essa também é uma ferramenta que nos ajuda a nos divertir e, por que não, aprender a partir dessa diversão, né? Quando aquela pessoa que está participando, às vezes ali num street, ou mesmo num palco, ela começa a ter aquele contato com o poder da mente dela, muitas coisas acabam mudando. A gente não faz terapia no street, porém, só de ensinar esse poder para o nosso, para aquela pessoa que está ali passando conosco, já muda uma coisinha na vida dela. E aí eu quero trazer, vou chamar a Lilian primeiro aqui, mas depois a gente quer que todo mundo abra um pouquinho aqui o microfone. Essa é uma roda de conversa, e como roda de conversa não tem muita graça, porque ouvindo só eu, a Lilian e o André falando, né? Lili, é com Claro. você. E o que acontece? Você lembrou bem, o street normalmente acaba sendo um pouco a porta de entrada para a hipnose e para as terapias, né? Porque atrai as pessoas, atrai a curiosidade, e aí nós vamos, através disso, claro, aproveitando muitas vezes algumas técnicas na terapia também, que apesar de algumas pessoas acharem, eu costumo dizer que são os que não estudam tão profundamente a hipnose, eles às vezes acham que street não serve para terapia, e a gente utiliza também o street na terapia, né? A gente começa a ver isso, né?
E nós nos reunimos na intenção de começar a conhecer essa ferramenta tão maravilhosa e fomos ampliando nossos conhecimentos, crescendo, e ao mesmo tempo foram chegando no grupo pessoas que traziam uma outra visão da utilização da hipnose, né? E aí a gente começou a descobrir como era vasto essa utilização e começamos a integrar todas essas terapias e as pessoas, essas contribuições, porque afinal de contas quando nós usávamos muito, nem só de hipnose, viva hipnose, porque a gente fazia tudo em cima de hipnose, nós começamos a ver que a hipnose, junto com as diversas terapias, ela deixa o ser humano melhor, né? Até porque um dos estímulos que nós damos aqui, para todos os participantes, é fazerem terapia, pois nós temos isso como fundamental para o terapeuta ser um bom terapeuta, né? E ter uma vida longa e saudável, até porque já tem algumas pesquisas aí, se vocês fuçarem, que o terapeuta que não faz terapia, ele acaba tendo uma vida muito complicada e até abrevia a vida da pessoa. A vida da pessoa não é tão longa daqueles terapeutas que não fazem terapia. Isso já é tema de estudo, hein, gente? Então, é importante isso. E aí nós temos o street, que nós começamos a falar, né? E aí nós temos também, cresceu muito no nosso meio, que foi muito legal, a hipnose não verbal, além da hipnose tradicional, né? A clássica, a hipnose verbal, conversacional, ericksoniana, né? E temos aí, né? Transpessoal, e vamos aí, tem o hipnose abessa, né, Gisele? E nós estamos sempre estudando em busca disso. E aí nós gostaríamos de trazer aqui a questão de quanto de crescimento e descoberta essas hipnoses trouxe na vida de todos. Porque nós aqui, no meu caso, eu já estudei tudo quanto é hipnose, eu estou vendo ali o que é a diferença, né? Das técnicas, né? Porque a hipnose, na verdade, é uma só, mas das abordagens dentro da hipnose, eu estou estudando. Eu gostaria de saber se todos aqui já tiveram a felicidade de conhecer essas várias abordagens ou se ainda gostariam de conhecer alguma das abordagens de hipnose. Alguém gostaria de falar a respeito? Um por vez, não precisa brigar. Sim. Tá todo E olha mundo aqui, só tem time. fera, né? Só tem fera, é isso que dá, só tem fera. É. Entendeu? Bom, vamos lá, começar então, já que a gente tem tanta fera aqui. Tem professores aqui também, né? Professores que dão Exato. aula de hipnose não verbal, que eu acho também muito interessante, que foi para mim uma curiosidade que eu sempre tive depois que eu fiz o curso de hipnose, que eu sempre tive da hipnose não verbal, que eu achava assim, nossa, como é que pode, né? Que muitos eu acho que vão para estudam hipnose não verbal por causa que sempre bateu aquela dúvida, como é que pode conseguir fazer uma hipnose com alguém não verbal, sem você, Sem falar, né? sem falar. E também a hipnose não verbal com técnicas, né? Com técnicas de toque, com outras. Como o curso que ah, nós fizemos aí do IRMO, muito bom, isso. né? Sim. Ó, entrando mais um fera aí de hipnose, professor. É. Isso, Gisele, eu acho muito legal, se você for ver. O tempo que a gente tem aí de prática da mente, a gente percebe que várias pessoas, né, que estavam começando, cresceram muito na hipnose, né, se tornando mestres, e alguns que estavam aí começando como mestres ficaram cada vez melhores, né, trazendo aí para a gente várias experiências. Nós temos no YouTube várias lives gravadas com verdadeira aula. Inclusive, temos pessoas aqui que não conhecia nada e hoje trabalham com a hipnose somente assistindo Prática da Mente. Então, isso é muito legal, né? Olha só, entrou mais um fera aí, o Fernando. Fernando, nós estamos conversando aqui sobre as várias técnicas de hipnose. O Fernando, ele utiliza também a street, e assim como a hipnose convencional, terapêutica. Afinal de contas, ele utiliza muito também para estudos, né? Para os alunos. E Então, usa ele também, também. e usa também uma ferramenta para usar a ferramenta hipnose, né? Que é o mentalismo. Sim, sim, também, também. E aí nós estamos querendo que as pessoas compartilhem essa utilização da hipnose no seu dia a dia, no seu trabalho, ou a modalidade que prefere utilizar da hipnose no seu desenvolvimento. Você tem alguma preferência? Em relação à utilização, eu hoje utilizo mais a hipnose apenas dentro da clínica, tá?
Então, não faço, é muito raro, não faço mais street. Eu só faço street quando eu saio daqui da Bahia, na verdade. Entende? Então é bem raro. E as técnicas que eu utilizo, foi isso que você perguntou? Eu não Sim, ouvi qual a direito, técnica porque que estava você. muito baixo. Qual das técnicas da hipnose você tem preferência para utilizar no seu dia a dia, até como trabalho mesmo? Olha, técnica de indução que você fala? Não, hipnose conversacional, ericksoniana, hipnose não Eu gosto verbal. eu misturo tudo. Eu misturo tudo. Assim, eu sou de uma linha que eu não consigo. A gente sabe que existe a diferença entre hipnose conversacional e hipnose. Na verdade, hipnose conversacional é ericksoniana, né? Então, entre a hipnose ericksoniana e a hipnose clássica. Eu gosto de misturar os dois. Tá? E eu acho até engraçado, algumas vezes, quando as pessoas dizem assim: ah, não, eu gosto mais da hipnose clássica. Né? Só fala da hipnose clássica. E aí, quando você vai perguntar, vem cá, como é que você faz a indução de Dave Elman? Aí a pessoa diz: olha, fecha os olhos, imagine aquele dia em que você. Pô, isso aí não é Dave Elman, não é o clássico. Isso aí você está misturando a indução de Dave Elman com a ericksoniana. Então, é o que eu faço. Eu gosto de misturar tudo, botar tudo dentro do mesmo balaio aí, vamos lá. Até mesmo porque, por exemplo, em termos de indução, se a gente for parar para analisar, hoje a gente não precisa mais daquelas técnicas formais de indução, principalmente dentro da clínica, né? Porque quando o cliente chega dentro da clínica, ele já está com a intenção de ser hipnotizado, ou seja, eu costumo dizer que ele está semi-hipnotizado, né? Porque ninguém vai para a clínica para poder testar, para poder ver se você consegue colocar ele em estado de hipnose. Ele nem está com esse interesse. O interesse dele é outro, entende? Ele quer se ver livre da questão que ele traz. Então, a partir do momento que você vai tendo a conversa, e é por isso que eu digo que é bastante importante a gente não se limitar apenas da hipnose, né? Isso aí é uma questão até que gera algumas polêmicas, né? Porque eu sempre digo, olha, quem sabe apenas hipnose não sabe nada. Porque se você vai para a clínica querendo apenas aplicar técnicas de hipnose, né, com um cliente, aquela velha receita de bolo, você está fadado ao fracasso. Você, em algum momento, e assim, é até perigoso, né? É bastante perigoso essa situação, porque muitas vezes dá certo. Infelizmente, muitas vezes dá certo. E aí, quando você pega um cliente, né, que não dê certo, e aí é que você vai começar a perceber, as pessoas começam a perceber que apenas a hipnose não faz nada. Existem casos e casos. Existem aqueles casos em que a gente sabe que, poxa, você induziu o cliente a hipnose, ao estado de hipnose, e aí começou a utilizar uma técnica, seja a técnica dos espelhos, técnica das bolhas, técnica das salas dos cristais, sala cinza, técnica da cadeira vazia, qualquer uma pode funcionar. Agora, quando você alia essas técnicas a uma abordagem terapêutica, isso aí potencializa, sei lá, em 100, talvez 1000%, entende? Então, eu estava explicando isso para um ex-aluno meu, inclusive, porque eu sempre disse, aquele tipo de aluno que quer aprender hipnose para poder aplicar num contexto, né, clínico, né, num contexto terapêutico, mas é aquela pessoa que não procura estudar, não quer saber de pegar um livro, pelo menos, não precisa ser um profissional de psicologia, né, mas que você pegue pelo menos um livro de psicologia para poder ler, para poder conhecer um pouco da psicologia, conhecer um pouco da psicanálise, conhecer um pouco da Gestalt, seja lá do que for, TCC. Hoje você tem vários cursos livres de terapia cognitivo-comportamental aí, que ajuda muito. A TCC aliada à hipnose ajuda muito. Então, é aquela pessoa que só quer a receita de bolo, né? Eu estava conversando com o Bruno, né? Que eu saí de uma série de grupos, porque eu já não aguentava mais chegar e falar para as pessoas, né? A pessoa chega, eu tenho com um cliente assim assado, o que é que eu faço? Não sei, a minha resposta vai ser sempre, não sei, eu não fiz anamnese com o seu cliente, eu não conheço o seu cliente, e não é receita de bolo. Perfeito. Beleza. Você trouxe Então, essa ponderação que você trouxe é importante, é isso aí. Continua. porque quando você se limita apenas à técnica em si, né? É apenas a técnica. E aí, se não der certo, se não der certo, eu vou utilizar outra. Se não der certo, utiliza outra. Então, o seu cliente vai ser uma cobaia de várias técnicas. Eu sempre digo, olha, não é o seu cliente que tem que se adaptar à sua técnica. É você que tem que se adaptar. É a sua técnica que tem que ser adaptável para qualquer cliente. Entende? Então, dizer que eu utilizo uma técnica específica, não. Eu geralmente gosto de
de mesclar de acordo com cada cliente, de acordo com cada situação, em palestras, por exemplo. Palestra, a depender do tipo de palestra, da proposta da palestra, se for uma palestra, por exemplo, em que você vai falar sobre inteligência emocional, cara, utiliza uma técnica da cadeira vazia, coletiva, dá muito certo, entende? Se você vai fazer uma palestra, por exemplo, para estudantes, eu gosto de ensinar técnicas de controle de ansiedade, né? Ensinando técnicas de respiração e estimulação bilateral. Então, você mistura uma série de situações. Então, eu costumo dizer que eu não fico focado em apenas uma técnica nas várias situações pelas quais eu me encontro, entende? O que aparecer na hora, vamos lá. Às vezes eu vejo um público, por exemplo, eu tô com um público em que eu vejo que o público é mais assim, é um pouco mais resistente. Então a ericksoniana vai ter que ser mais forte com o pessoal, a conversacional, assim e tal, e de repente você começa a fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e até mostrar para a pessoa, né, que aquela resistência pela qual ela se apresenta não faz sentido, entende? Miriam, Ah, isso que o professor Fernando está falando, eu me vi muito no meu começo. Só fazendo um parênteses aqui, Aham, se eu parar de falar que caiu a internet, aqui no Sul está bem complicado agora. tá. Assim, no início, eu aprendi as técnicas, né? E aí, fazer o que agora? Primeiro o paciente vem, faz a anamnese, e aí? Eu trabalho o quê? Eu faço o quê? Qual eu utilizo? Então, só reiterando o que o professor falou, é muito importante a gente sempre estar se atualizando, buscando outras formas, experimentando outras formas. A cognitiva comportamental foi o meu segundo passo, e agora eu estou estudando um pouco da psicanálise também. Então, assim, não existe uma ou outra abordagem boa. Todas são boas, né? Como ele falou, a depender do paciente, você vai utilizar uma ou outra. Exatamente. E como a gente falou, se não der certo, coloca a culpa no cliente. É assim que o pessoal faz, né? Ela colocou aqui no chat. Exatamente. O pessoal Você faz quer ver muito uma isso. outra situação? Quer ver uma situação? Eu peguei, tem um rapaz que veio me procurar, tal, para poder conversar. Na verdade, ele queria que eu participasse de um podcast, né? E como ele já está ligado na área de hipnose e tudo mais, disse que, não, porque eu tenho um cliente, eu sempre desconfio daquelas pessoas que dizem, eu tenho 100% de assertividade com os meus clientes. Eu desconfio sempre dessas pessoas. Não existe essa possibilidade de você ter 100% de acerto dentro da clínica. Não Verdade. vai. Não vai. Você pode até, a não ser que você, por exemplo, você está começando, você teve aí 3, 4, 5 clientes e aí deu certo com os 5, pô, beleza, joia. Mas, velho, se você já tem alguns anos dentro da clínica, vamos botar aí 3 anos, 2, 3 anos na clínica, atendendo constantemente e tudo mais, e abrir a boca para dizer que teve 100% de assertividade, cara, eu não sei, eu acho que a saúde mental está perdendo realmente um fenômeno, Um né? gênio. Porque eu, sinceramente, não Um consigo, eu não ser consigo ver. Tem iluminado. determinada situação. Oi? Tá perdendo um iluminado. Não, com certeza, entende? E aí eu perguntei para esse rapaz, né, como era o atendimento dele, porque me deixou curioso, tal, isso aqui, me diz aí, o que é que você faz com o seu cliente? Fez a anamnese, pronto, beleza, terminou a anamnese, e aí? Aí ele, não, nessa sessão de anamnese, eu já aproveito para poder resolver logo o problema principal dele, a queixa principal. Aí você vai resolver a queixa, você resolve a queixa dele logo na primeira sessão, junto com a anamnese e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, poxa, a minha anamnese dura no mínimo 2 horas e meia. 2 horas e meia, 3 horas, porque eu só atendo 2 clientes por dia, né? Um no período da manhã e um no período da tarde. Então, de 8 às 12 ou de 2 às 6. Não significa dizer que eu vou ficar 4 horas com o cliente na clínica. Mas se houver necessidade, eu fico. E a anamnese, a minha sessão de anamnese é a mais demorada, porque, lógico, é aquela sessão em que você precisa entrevistar, fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis, conhecer realmente o máximo do seu cliente ali naquele momento. Então, eu já levo mais ou menos umas 2 horas e meia na anamnese. Aí, na minha primeira sessão, eu já faço com que o cliente passe pela experiência com a hipnose e com o EFT, para poder ver qual é que ele gostou mais, qual que ele se adapta mais, tal, fazer a minha própria investigação. Beleza. Na primeira sessão, eu não vou trabalhar com a causa dele. É só anamnese, avaliação. Beleza? Beleza. Aí vamos falar sobre valores de tratamento, tal. Beleza. Fechou o tratamento? Vamos lá. Primeira sessão. Na primeira sessão, eu não vou trabalhar com o cliente com hipnose logo de primeira. Não.
gente, qual é a sua demanda, o que é que está acontecendo, como é que foi sua semana, e aí vamos trabalhar com a terapia, e a hipnose, ela entra no meu processo terapêutico, talvez, vamos colocar aí, se muito demorar, nos 45 minutos de finais da sessão, entende? Na verdade, geralmente leva o quê? 30 minutos, entre 30, vou botar 30 a 45 minutos da sessão. Porque, para mim, a hipnose só serve para reforçar o que foi visto da psicoeducação. Entende? Tudo aquilo que foi trabalhado durante aquela sessão, tal, beleza, já forneci os recursos necessários que ele precisa e tudo mais, aí sim vamos reforçar tudo aquilo, ou com a hipnose ou com o IFT, né? Mas aí eu cheguei, quando eu perguntei isso para ele chegou, não, eu coloco o cliente lá e coloco, induzo logo, boto logo um Elmanzão, aí falou assim mesmo, né? Boto logo um Elmanzão lá na mente dele, aí ele tá lá, tal, isso, aquilo, às vezes tem gente que chega até a dormir. Aí eu parei. Aí eu tive que, em nenhum momento eu interrompi ele, mas nesse momento eu interrompi. Eu falei, peraí, o cliente tem cliente que dorme? E como é que você faz terapia com uma pessoa que está dormindo? Mas ela está em estado de hipnose, dá certo, cara. Então, aí eu cheguei, parei, né? Rapaz, eu não sei onde é que eu estou pisando. E aí eu desisti. Eu cheguei e disse, olha, infelizmente não dá, eu estou com a agenda cheia, né? Apertada, porque é da faculdade e tudo mais, e não dá para eu poder fazer o podcast. E eu desisti. Não fui mesmo, entende? Porque, pô, você vai. Eu fico imaginando isso, pô. Pegou. Aí eu perguntei, quanto tempo dura a sua sessão? Aí ele chegou e disse, umas 2 horas e meia, 3 horas. Eu fico imaginando, pô, ele já começa com o cliente em estado de hipnose. O cara fica 3 horas hipnotizado, fazendo o quê? E às vezes dormindo, né? Eu não consigo entender que tipo de terapia é essa, entende? Eu não consigo, Realmente, não entra na minha realmente cabeça, eu não consigo realmente. infelizmente tem muitos casos assim de pessoas que trabalham assim. Eu já tive uma situação de uma pessoa ter falado de um terapeuta que ele simplesmente se recusava, ele nunca fazia Dave Elman, ele se recusava. Então, assim, eu acho que não pode ter o extremo, nem uma coisa nem outra. Eu acho que é a necessidade de quem chega. E como você falou, só a hipnose você fica meio capenga. Você tem que ter todo, né, um conhecimento, algum conhecimento você tem que ter da parte da psicologia, psicanálise, alguma coisa você tem que entender da psique humana, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, bem lembrado, bem lembrado, né? É, E aqui, André, só para ficar no gancho aqui, nós falamos há pouco que nosso grupo surgiu justamente na fase pandêmica e tudo mais. Então, assim, é incabível hoje, nós estamos gravando essa aula em 2024, em abril fizemos 4 anos no ar, né, de praticamente. Hoje é incabível alguém dizer que não tem acesso a conhecimento. Alguns anos atrás, talvez precisássemos de uma biblioteca, de comprar um livro. Ontem eu estava dando uma aula para os meus alunos, né? Mostrei um livro lá que custa R$ 600 na Amazon, que é a referência da aula. Então, assim, antigamente nós tínhamos que dispor financeiramente disso para poder chegar perto do conhecimento. Hoje, com o celular, com um computador, a gente consegue estudar sobre tudo isso que o professor Fernando falou há pouco. A gente tem cursos livres, nós temos cursos até de graça, nós temos muita aula aqui no Praticadamente, muita aula, que até outro dia o Bruno estava aqui conosco, né, o Bruno Oliveira, do Hipnoflow, e ele teceu o seguinte comentário: tem tanto conteúdo que é dado aqui de graça, e tem gente que vem e não presta atenção. Ouve esse conteúdo achando que porque é de graça, é um conteúdo bobo, é um conteúdo torpe. Mas se a gente presta atenção no que alguns professores vêm aqui e compartilham conosco, dá para trabalhar, talvez não vai resolver todos os casos, mas vai ter uma direção para poder trabalhar, para poder, né? Então, de novo, reforçando, falar que não tem acesso a conhecimento hoje, acho que está rolando muito timeline de rede social em vez de tá dando umas pesquisadas, tá lendo livros, a gente tem livros gratuitos. Aqui no PDM a gente tem, né, para os apoiadores. Aliás, apoiadores, fica até o fim, porque hoje tem presente para vocês, hein? Ó, presente bom, presente bom. Então, assim, para os nossos apoiadores, a gente tem um grupo de estudo de livro, que é livro gratuito, é livro, tá, tudo bem, você pode comprar o livro, mas ele é um livro de domínio público. Gente, livro de domínio público para você estudar terapia. Então, hoje não dá mais para ter a desculpinha, né, a conversinha de que, eu não sei,
Eu não conheço, tem tanto professor aqui, né, que indica um livro, outro. Mas, hoje a questão é justamente essa. Se você vai pegar uma aula do PDM, tem 1 hora e pouquinho de conteúdo rico. Tem que pegar um livro e ler. Hoje as pessoas não querem gastar, entre aspas, energia para isso. Então, querem só vídeos curtos, né? É tudo mastigadinho, tudo pronto. Essa é a diferença do bom profissional e daquele profissional medíocre. Exatamente. E temos ainda aplicativos que lê o livro, né? Bem Só para a gente lembrado, ouvir. José. Bem Né? lembrado. Quem tem preguiça de ler, ou até às vezes não tem tempo, quer fazer outra coisa junto, tem os aplicativos para Agora, ler, né? agora vamos lá. Me perdoe, eu agora vou falar como professor, não de hipnose, mas professor de escola e faculdade. Eu acho que um profissional de saúde mental, tá? Quem se propõe a trabalhar com saúde mental, se propõe a trabalhar ajudando os outros, resolvendo, entre aspas, bem grande, o problema, as questões dos outros, e que não gosta de ler, não lê, não gosta de ler, sinceramente, eu não sei que tipo de profissional é. Eu sou muito sincero, infelizmente, porque eu não consigo ver. Eu estou dizendo isso porque não é só em saúde mental, não, tá? Isso não é um problema só de saúde mental, não. As minhas palestras para professores, eu começo querendo que todo mundo me odeie mesmo. A minha ideia é que todo mundo comece me odiando para depois a gente poder entrar em um acordo. Essa é a minha técnica nas palestras para professores. Eu estou dizendo isso porque eu sou professor há mais de 30 anos e eu conheço essa raça. Professor é a pior raça que existe. É o povo mais parecido com gente que existe. Entende? Então, como é que eu começo as minhas palestras para professores? Em relação à leitura, eu começo perguntando, vem cá, vou dar um exemplo do que aconteceu na Semana Pedagógica desse ano. Em fevereiro, eu fui chamado para poder fazer a Semana Pedagógica do maior colégio daqui da Bahia, né? O colégio que mais tem aprovação aqui da Bahia. E aí eu comecei a palestra com algumas perguntas polêmicas, né? Porque eu quero realmente a polêmica. Mas, em relação à leitura, eu começo perguntando o seguinte, olha, quantos de vocês aqui, só tinha professor na sala, então quantos de vocês aqui leem 48 livros por ano? 2 professoras levantaram a mão. Aí eu, beleza. Quantos de vocês aqui leem 36 livros por ano? São 3 livros por mês. Aí, mais umas 2 ou 3 levantaram as mãos. Aí eu perguntei, quantos de vocês aqui leem 24 livros por ano? Aí mais um grupo levantou as mãos. E aí eu digo, abaixo disso eu me recuso a perguntar. Porque eu estou numa turma de professores. Um professor que não lê pelo menos 2 livros por ano, pelo menos 2, né? Eu não sei o que ele está fazendo em sala de aula. É a mesma coisa dos profissionais de saúde mental. Se você tem um profissional de saúde mental que não lê, pelo menos, no mínimo, 3 livros por mês sobre qualquer tópico de saúde mental, então eu não sei o que você está fazendo dentro da clínica. Eu, pelo menos, tenho essa concepção, eu vejo dessa forma. Tá? Porque não tem. Onde é que você está se atualizando? Você está se atualizando por onde? Pela internet? Ah, tudo bem, a internet tem muita coisa interessante, mas também tem muita coisa duvidosa ao extremo. Tá? Os livros, eu não estou dizendo que a melhor fonte é o livro, mas entre o livro e a internet, com toda certeza, os livros eles são mais confiáveis do que a internet. Tá? Nós temos muito conteúdo gratuito, isso é fato, temos realmente muita gente que oferece conteúdo gratuito, mas infelizmente é aquela história, né? Que as pessoas botam na cabeça, já internalizaram que tudo aquilo que é de graça não presta. E aí termina perdendo. Eu vejo, por exemplo, hoje ainda estou no grupo da Soul, né? E aí eu vejo muita gente perguntando: quanto é curso tal, curso X, curso Y, qual o valor de curso, né, de um curso bom para poder tomar? E eu sempre digo: gratuito. Gratuito. Você tem eu sempre cito, inclusive, o Praticadamente, tem o Roberto, que todo domingo, agora que ele parou mais um pouco, mas Roberto todo domingo estava oferecendo conteúdo gratuito, uma aula de 1 hora e meia, 2 horas de aula, a aula mesmo. Se você pega, e tá tudo lá no perfil dele, no canal dele, lá do YouTube, se você pegar todas as aulas de Roberto, você vai ter um curso completo. E eu tô dizendo, e digo mais, um curso de no mínimo R$ 3.000. E eu digo, assim, E as pessoas não dão valor. Não dão valor. É aquela história, os cursos que o Roberto fez, as referências que ele tem, são as mesmas referências que eu tive, porque os mesmos professores que ele teve, eu também tive,
E a gente vê que ele traz muita coisa dos cursos da Melissa Thiers, de James Tripp, do Sean Michael Andrews, de Joplin, ou seja, ele traz tudo aquilo que foi aprendido nos cursos internacionais. Eu não estou nem colocando os nacionais, não. Estou falando de curso bom internacional. Ele vai e oferece, ele está oferecendo tudo isso de graça, tem tudo isso lá no YouTube dele. E as pessoas estão atrás de curso, de pagar curso, certo? Para poder sair achando que vai se tornar hipnoterapeuta no final de semana. Entende? Então, eu acho que esse é o grande problema hoje. E isso é reforçado por muitos famosos, entre aspas, aí da hipnose, né? Porque eles do Brasil. reforçam isso, né? E eles reforçam, eles dizem, olha, venha fazer meu curso que você vai ser um hipnoterapeuta de sucesso, ganhando 10 mil, 15 mil reais por mês, tal, isso, aquilo. E a pessoa vai acreditando que vai fazer um curso de final de semana, um curso de 3 dias, de 4 dias, e vai sair dali, daquele curso, sendo um hipnoterapeuta. Ou seja, sendo um terapeuta, né? Não, eu não gosto nem de termo curso, sem hipnoterapeuta. estudo, sem nada. Pois é, sem nada. Olha, Fernando, nós fizemos o curso do IRMO, e o IRMO passou para a gente uma lista de nem lembro quantos livros e não sei quantas referências e não sei o quê. Só no Telegram tem mais de 400 lá, que ele fez no grupo. Que ele falou que tem que estudar. Gente, Toda não é hora que ele fala. o que o Fernando está falando faz muito sentido, mas quando você lê, não é só ler. Tipo, não adianta uma pessoa chegar para mim e falar assim: eu leio 48 livros por ano. Tá, e me fala o que você aprendeu de cada um. A pessoa não sabe. Então não adiantou nada. Ela leu, mas não compreendeu. Mas né? alguma coisa ela tem que ter assimilado, não é possível. Mas quando eu falo de leitura, eu não estou falando de leitura como se você estivesse lendo um gibi, não. É leitura com estudo. Exato. Com estudo. Então, e Porque aí, para mim, leitura você pega aí, você pega um livro. Vamos lá. Você pega um livro de, sei lá, de aventura de Dan Brown, né? Pegar um livro de Dan Brown aí qualquer. Um livro de Dan Brown você lê em uma tarde. Você pega ali e lê em uma tarde. Pronto, beleza. É um livro de aventura e tudo mais, em que tudo aquilo ali, porque quando você lê um livro de aventura, um livro de ficção, seja lá o que for, é um livro que você está criando um filme na sua mente. É por isso que você aprende mais rápido. É diferente de você pegar um livro de neurociências. Eu não vou pegar um livro de neurociências para ler em uma tarde. Entende? Então, quando eu falo da leitura, é ler com compreensão, com estudo. É você pegar um livro. Eu não acredito quando a pessoa chega e diz: ah, não, eu li tal livro, um livro científico, vamos dizer assim. Aí eu pego o livro da pessoa, eu vejo o livro todo branco, né, sem nada anotado, sem um post-it, ou mesmo, eu não gosto de post-it, eu gosto de grifar mesmo. Meus livros são todos grifados, riscados, com observação do lado. Às vezes eu pego um post-it e boto ali para fazer a observação do que teve ali naquela página. Se eu não vejo um livro dessa forma, para mim o cara leu como se estivesse lendo um livro de aventura. Então, Entende? e aí... Então, quando eu falo da leitura, é isso, é leitura com aprendizado. Por que eu incentivo tanto a leitura? Porque quando você está lendo, você está pensando, você aprende a pensar pela cabeça da pessoa que escreveu aquele livro. Então você está aprendendo uma nova forma de raciocínio. Porque ele vai colocando ali o raciocínio dele que levou ele à conclusão que ele está colocando naquele livro. Então, quando você se dá esse direito, é muito interessante, porque acontece o quê? Quando eu pego para ler Reich, aí eu tô lendo, de repente eu vou conversar com a minha secretária, eu vou conversar com alguém, e eu vou falar. De repente minha secretária fala assim: você reparou que agora você só fala em termos reichianos, assim? Você só fala em termos assim? Eu falei: é porque eu tô lendo Reich. Aí quando eu tô lendo, tipo, outro ator, Osho, ela fala assim: ah, você mudou de livro, né? Eu falei: por quê? Porque você tá falando de outro jeito. Porque você acaba assimilando a linguagem daquela pessoa, né? Eu comigo faço isso, sem perceber às vezes, mas quem convive comigo direto fala assim: ah, você tá lendo outro livro, né? Porque muda a minha forma de expressar, porque até o vocabulário daquele livro eu passo a incorporar naquele primeiro momento. Então você ganha vocabulário, você ganha formas de raciocínio, você ganha N coisas que não tem como a gente passar em 1 hora ou 2 de aula. Porque quando eu estou fazendo uma aula, por mais que eu tenha ali colocando meu raciocínio, é um diálogo. Não é uma coisa que vira um monólogo. E o monólogo, né, que ele vira um solóquio, né, que é o que? Solilóquio, né? Que é o quê? Você conversar com você mesmo, mas você está conversando com você mesmo lendo o livro. Solilóquio, é isso aí. Que é uma palavra que eu aprendi também agora, né? Porque quando você faz isso, você aprende. É como se você pensasse de acordo com o autor. E é muito interessante isso. Às vezes a pessoa vira e fala assim: ah, mas eu tenho dificuldade nesse. Você não pode fazer um audiobook?
Eu falo, poxa, gente, por mais que seja legal o audiobook, facilita a vida, você não consegue grifar, você não consegue anotar, você não consegue fazer todo um estudo que você está com o livro ali na mão, fisicamente, tem a parte sinestésica junto, né? Então é difícil eu compreender isso também ainda hoje. E com relação à anamnese, eu achei interessante vocês falando de anamnese. A primeira pessoa que falou para que a gente, numa live, ela vira e fala assim, irmão, você já reparou que a leitura dos pés é uma anamnese não verbal que você faz? Eu falei, não. Ele falou assim, porque você corta toda. A gente às vezes perde 2 horas fazendo uma anamnese, e você olhando o pé da pessoa, você faz uma anamnese completa da pessoa em meia hora, 40 minutos. Né? E você já dá até um tratamento para a pessoa ali, só de olhar o pé. Então, assim, é um negócio que eu estou encantado com a sua técnica, porque eu quero estudar isso, não sei o quê, porque eu quero agregar isso na minha técnica terapêutica. Então, é bacana quando a gente estuda Reich, você vai estudar análise do caráter, ele já fala do caráter mesmo das couraças. Então, fala, uma couraça ocular tá ligado a tal fase, tá ligado a isso, tá ligado àquilo. Então, você já tem também um referencial de anamnese não verbal, né, dentro de Reich. Só com o estudo das couraças. Unindo as couraças aos pés fica mais fácil, né? Que é o que a gente falou bastante no curso. Então, a primeira parte do curso é exatamente ensinando vocês uma forma de anamnese mais, assim, menos errada. Porque ali você não está perguntando e vendo uma opinião do cliente a respeito do que ele acha que ele tem. Né? E um exemplo claro disso é a confusão que muitos fazem com relação, por exemplo, a chegar em mim e falar assim, eu tenho problema de ansiedade. Eu estou em processo de terapia com ansiedade. Eu olho o pé da pessoa, a pessoa tem dedo do pé curto. Falo assim, filha, você não passou lá no céu na fila da ansiedade, você passou na fila da irritabilidade crônica. Né? A paciência de uma pessoa é proporcional ao tamanho do dedo do pé. Você não pode plantar nada, porque você planta, você quer que nasça no dia seguinte, você colha do outro mês. Então, assim, pessoa que tem o dedo do pé curto, eu falo para ela, um exercício bom para você é plantar uma semente de feijão e ver quanto tempo demora para dar uma vagem de feijão. Já fez isso? A pessoa não. Eu falei, então planta. Para você entender que tudo tem o seu tempo. E não é o tempo do seu pé, que é curto. É um tempo biológico. Então, assim, você não compreende esse tempo biológico, nunca te ensinaram isso. Então, está na hora de você começar a aprender esse tempo biológico. Então, e assim, e tudo isso que nem às vezes a pessoa fala assim, você poderia colocar mais coisas sobre os pés. Gente, tem aula lá no Praticamente, tem aula no meu canal do YouTube. Eu não preciso ficar colocando aqui no Instagram, que é um vídeo, uma Reels de 1 minuto e meio, que eu tenho que passar ali uma chamada, um conteúdo, olha, isso existe, de forma completa, não tem como. Agora, quer saber mais? Vai atrás, porra. E você vê as pessoas querendo que você entregue de bandeja. Aí não, né? Aí fica difícil. Exatamente. As pessoas querem que você dê lá toda a receita. Eu vou atender um cliente assim, como é que eu faço? Né? E a gente sabe que não é bem assim, que a gente às vezes até programa, a pessoa vem com uma queixa, pô, eu posso pensar aí por esse caminho. Aí quando você conversa com a pessoa, você vê que você tem que fazer algo totalmente diferente do que você imaginava, porque não é bem aquilo. Então é bem complexo mesmo, né? Agora, mas aí vai do interesse de cada um, né? É como o Iro falou lá no Instagram, ele vai colocar o Reels, vai falar que existe, né? Então vai do interesse de cada um correr atrás, sabendo que que existe a técnica, já é uma grande coisa, vai buscar. Exatamente. Andréa? Não, que o Irmão falou que as pessoas às vezes querem, que eles querem que você entregue a informação de bandeja, né? Ou o aprendizado de bandeja. Mas só que isso não é só no aprendizado, é também, sabe aonde? No atendimento. Quando você vai, tanto é que ele, não mais do que ele, como o Dalmo também, que está aqui, que fazem com hipnose não verbal, as pessoas às vezes vão querendo tomar um Dorflex, entendeu? Que daqui 1 hora passou a dor, ou passou coisa, porque eles acham que é de fato assim que vai acontecer, não é? Tá aí, se vocês quiserem falar sobre isso, pode falar. Boa noite, pessoal. Vou dar uma palhinha, então. Eu conheço hipnose desde 1983, né? Então, assim, naquela época, hoje está tudo muito fácil, como vocês estavam falando, tem tudo na internet, as pessoas querem tudo mastigadinho, tudo pronto. Naquela época, para você ter uma informação de hipnose, você tinha que comprar um livro em inglês, traduzir, para depois tentar, do suprassumo daquilo ali, conseguir alguma coisa, né? Então, assim, eram técnicas rudimentares, diferentes, se usava técnicas tipo não verbal, mas onde é que você ia focar? Onde é que você ia aprender? Como que você ia aprender? Né? Então, hoje, ali o Fernando falou, né? Eu faço uma anamnese 2 horas e meia.
Não sei o estilo do Will. Você começa de cima para baixo, vai vendo o principal numa sessão, depois duas, terceira, o que sobrou você vai lá e trata. Então, assim, são estilos. Aqueles protocolos que se usavam antigamente não se usa mais. Hoje, quando você usa magnetismo, fascinação, hipnose não verbal, você vai direto ao ponto, nas couraças, como o Irmo falou. Então, voltando lá no passado, 1983, quantos anos dá isso, né? Então, hoje é totalmente diferente. E hoje, como vocês comentaram aí, tem professores que fazem um curso aí de final de semana e acha o cara que vai lá que ele vai sair hipnoterapeuta. Você tem que ler livros. Então, se você pegar 1983 até 2023, dá quantos anos? Né? Faz as contas aí, que eu sou ruim de conta. 40. 40 anos. Então, quanta coisa evoluiu em 40 anos? Né? Então, assim, você se basear em protocolos, como diz o Fernando, vai funcionar alguma coisa? Vai. Alguma coisa vai. 50% funciona, 50% não funciona. Ou menos, né? Para ser mais exato. Então, assim, quando você começa a ter lá na sua caixa de ferramentas outras opções, né? Hoje eu vou fazer um atendimento, acho que o mínimo é mais ou menos uma coisa. Eu não sei, eu não tenho programado qual a técnica. Ele chega aqui, eu tenho isso. Ele vai ter 5, 6 pontos básicos que estão relacionados como um fio de linha agarrado em tudo. Né? E você começa a tratar de cima para baixo, você vai vendo que aquilo vai limpando. Mais ou menos na minha terapia é assim, não sei, depois cada um pode dar aí a sua abordagem. Então, assim, a hipnose, colocar uma pessoa em transe, aquelas técnicas, como o Fernando falou, Amibu, Handtop, sei lá o que mais, não é necessidade. Nós já vivemos no estado de hipnose. Nós estamos o dia todo em estado de hipnose. Só que as pessoas não sabem disso. Então, quando você se propõe a ser um professor ou a explicar sobre hipnose, você vai ter lá um PowerPoint, vai botar lá os pontos, e as pessoas vão lá, em 1, 2 dias, aprender aquilo. Mas o que ela vai levar daquilo? O que ela vai utilizar daquilo? A pergunta é essa. O que eu vou fazer com um curso de final de semana? O que eu vou fazer com uma anamnese de 1 hora, 2 horas? Eu sou franco dizer, eu cheguei a fazer anamneses, então quando eu atendia online, principalmente em pandemia, a pessoa escrevia, eu lia, olhava, né? E depois ficava em cima daquilo ali e ia esmiuçando, porque você não precisa estar em estado hipnótico, você pode estar simplesmente num estado alterado. Quando você foca, é como uma regressão de olhos abertos. Se eu estou falando sobre algo, você está trazendo imagens, emoções, sentimentos do passado, e você já está ressignificando aquilo. E então nós, como hipnoterapeutas, temos que ter essa noção de que a partir do momento que você diz para a pessoa isso atualmente funciona assim, 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 você já está ampliando a mente dela, já está abrindo a mente dela para que ela não haja mais daquela maneira. E não precisa estar hipnótico para isso. Claro que quando ela está num estado hipnótico, é como um canhão, né? Você vai direto no foco e tratar aquilo direto. Então, assim, o estado hipnótico ele é muito bom, né? Porque ele vai potencializar. Tudo que você fizer em hipnose vai potencializar, seja PNL, modalidades, submodalidades, psicologia. Se você pegar aí certos professores, psicoterapia breve, né? Então, assim, não tem aquela necessidade de ficar ali 1 hora, desculpe, Fernando, 1 hora, 2 horas na anamnese, mas não vou dizer que está errado. Cada um tem a sua maneira. Funciona? Deu resultado? Ok, beleza. Tá tudo certo, né? Mas não que haja uma necessidade disso. A partir do momento que você, como terapeuta, hipnoterapeuta, ou seja, qualquer tipo de terapia, por que hoje, assim, vamos botar assim, os psicólogos não gostam muito dos hipnoterapeutas? Porque eles vão lá, eles vão indo, e o principal eu sempre digo que a hipnose é você ir lá, arrancar aquele mal com raiz e tudo. Aí lá na base, é como você pegar um prédio, lá embaixo, derrubar a estrutura e derrubar aquilo. Se você não fizer isso, não vai funcionar. E reconstruir o novo, né? Aquilo que está ruim. Se eu perguntar para o Irmo, se eu perguntar para o Fernando, para a Gisele, o que está ruim na tua vida? Instantaneamente vocês vão me dizer, isso. Ok, então vamos trabalhar especificamente isso. Então não adianta nós ficarmos fazendo rodeios, ou pegar um protocolo, ali como o Fernando falou, né? Pega um protocolo, tá, vai funcionar? Para alguns vai, porque acertou na veia, outros 50% ou mais não vai funcionar. Então, assim, e quando nós pegamos para analisar o nosso passado, aqui no Brasil, a hipnose foi muito judiada, né? Até quando você fala hipnose, não, Deus me livre, não olha para mim, hipnose, Deus me livre, né? Por quê? Teve uma lei lá em 1961, onde o presidente foi lá, sancionou que hipnose era proibido, meio que forçado pela igreja e tudo mais. Então, isso, querendo ou não, para essa geração de 40 anos, como nós fizemos aí, ficou incutido. Hipnose não é um negócio legal, entendeu? Mas a gente sabe que é. Tanto é que nós vivemos hipnose todos os dias. Né? Você é interessante que é assim, ó, o protocolo, por exemplo. Uma pessoa de dedo longo, ela tem um modo de pensar, sentir, agir totalmente diferente de uma pessoa de dedo pé curto. Né? Então, São assim, técnicas não verbais que falam, né? Não. Principalmente. Esquece a técnica. Estou falando assim, o modus operandi daquele software é diferente. O dedo curto é diferente do dedo longo. O pé greco-romano e o pé egípcio são totalmente diferentes os softwares que estão rodando ali. Então, o protocolo ele é uma receita de bolo padrão.
Tem protocolo que é melhor para dedo curto, tem protocolo que vai ser melhor para dedo longo. Então, se você tem a sorte de pegar 100% dedo longo, tal protocolo, você pode falar, eu tenho 100% de acerto, porque realmente, agora pega um dedo curto, não vai dar. Então, quando você consegue compreender o processo que a pessoa cria o raciocínio dela, é muito mais interessante, porque você aplica as coisas de acordo com o que ela vai compreender melhor, né? É essas vantagens de técnicas que trabalham a parte corporal, que trabalha uma anamnese não verbal, né? Porque você não depende só da verbal. Não estou falando que a verbal é ruim, não é. Pelo contrário, muitas coisas você precisa saber. Mas tem, por exemplo, hoje, pessoas que chegam em mim com diagnósticos, né, prontos já. Então elas já vêm e falam assim, não, porque eu fui diagnosticada com isso. Aí eu olho o pé dela e falo, olha, eu não sei como, porque seu pé é assim, assim, assado, por causa disso, disso, disso. Me fala a última vez que aconteceu tal coisa. A pessoa, aí eu começo a mostrar para ela que aquele diagnóstico que ela tem acaba sendo assim, é conveniente para ela, porque justifica uma atitude e ela pode justificar para os outros porque ela tem aquela atitude, mas isso não quer dizer que ela precise mudar, porque ela pode justificar, né? Que isso está muito bem descrito num autor chamado Thomas Szasz, que tem um livro chamado Dores, Prazeres e Sensações Corpóreas. Esse Thomas Szasz, ele é radical, né, em certos pontos, e eu acho bem interessante isso, né, porque É, é, ele fala o quê? Que não você repete existe só o nome do livro, Irmão, por favor? dor, prazer e sensações corpóreas. Thomas Szasz. Esse filósofo psiquiátrico, ele fala que não existe, assim, doenças psicológicas realmente existem poucas. Poucas que ele diz, não enche a mão. O resto do DSM é tudo uma convenção de médico e cliente. Ele fala assim, o cliente precisa de um diagnóstico para justificar a manutenção da atitude dele. E o médico recebe para dar esse diagnóstico, então fica um acordo entre o cliente e o médico. O cliente sai feliz e o médico fica feliz porque recebeu o dinheiro para fazer aquilo, né? E o cliente tem o respaldo agora do médico para justificar ele manter um padrão impróprio porque ele tem tal doença. Então é muito legal esse livro porque ele traz uma concepção bem diferente, né? Que é a concepção mais reichiana, inclusive. É um pensamento que Reich teve lá atrás. Porque ele vira e fala assim, tá, você pega uma pessoa totalmente encouraçada, ela tá seguindo que padrão? Ela tem um padrão natural? Não, ela tá encouraçada. O que é encoraçamento? É uma rigidez do corpo que serviu como mecanismo de defesa, no princípio, para que a pessoa não sentisse tanto as dores internas que ela tinha. Só que a hora que ela quer sentir, ela também não consegue, porque vira uma prisão. Né? Então você pega uma pessoa que tem o diafragma preso, ela não respira. Aí você vira para ela e fala assim: você não tem uma emoção, você não é emocional. É óbvio que ela não é emocional, ela está com o diafragma preso, o pulmão não desce, ela não tem pulsão de ar, ela não tem ar entrando dentro dela, que é um combustível para a emoção. Então, às vezes, é uma pessoa que, quando você solta o diafragma, vem toda uma pulsão emocional ali, crises lindas de emoção e demonstrações emocionais enormes, que ela nem sabia que ela tinha capacidade. Mas por quê? Porque ela foi bloqueada lá na infância. E isso a gente está estudando muito dentro do grupo de estudo, né, do Praticadamente, que é o corpo guarda as marcas. Os traumas infantis, ele acompanha a pessoa a vida inteira e ele modifica o caráter daquela pessoa. Então, o que o Dalmo falou com relação à anamnese, quando você não tem ferramentas como a análise da personalidade pelos pés ou como uma análise corporal, a anamnese tem que ser completíssima mesmo. Porque se você fizer a mesma pergunta de forma diferente, você vai ter 2 ou 3 respostas diferentes. E você consegue perceber que o cliente está mentindo. Né? Ele está perdido até no que ele é. Mas então demora, porque você tem que dar um rodeio para fazer de novo a pergunta de outra maneira para ele cair naquele. Entregar na realidade o que está acontecendo ali. Então, para quem não tem técnicas de uma linguagem corporal, a anamnese tem que ser mesmo enorme. Né? Então, essa é a vantagem de estudar técnicas corporais, que você consegue já falar do corpo, mas todas são importantes. Tudo vai na fase do conhecimento do terapeuta que está aplicando. Agora, quanto tempo demora isso, gente? Para você compreender bem Reich e a biodinâmica, você vai ter que ler pelo menos umas 3 vezes cada livro. Eu estou falando aí de, no mínimo, 3 anos e meio, 4 anos de estudo. É que eu sou autodidata. Irmo, sou autodidata. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Verdade. É por isso que existe o grupo de estudo, por isso que a gente traz aí os temas para conversar, porque às vezes a forma de um ou outro falar traz um outro entendimento, né, do mesmo assunto, né? As diversas formas de abordagem, né?
E por isso que é importante a gente estudar, como a gente está falando aqui. Você vê, o Praticadamente começou como o quê? Um grupo de pessoas que queria estudar hipnose. Nós fomos evoluindo, fomos entendendo, aumentando nossa percepção, vendo novas pessoas, né? Então, assim, é bem interessante trazer esse entendimento que hoje, em 2024, 4 anos depois que nós começamos, nós tivemos um crescimento e esperamos que as pessoas também cresçam. E quando aquele aluno, aquele integrante novo chega, hoje a maioria, nós temos o prazer de ter vários feras aí, né, Gê? Mas quando chega aquela pessoa nova, a gente chega, tem a paciência ali, tem gente que coloca algumas questões, algumas perguntas, a gente vem trazendo tanta informação que às vezes a pessoa fica até desnorteada, né? A pessoa Não, faz uma pergunta, mas... não, eu- Até porque, que nem ali o Fernando falou, né? Você pegou, que nem eu peguei, vários outros aí, época de pandemia. Aí não tem como você não fazer uma anamnese, como o Irma disse, detalhada, tal. Então, há casos e casos. Qual técnica eu vou usar? Quanto que eu vou usar, né? Então, não, o que vai dar resultado mais rápido? quero deixar registrado aqui, nesses 4 anos do praticamente, quanta gente que evoluiu só de participar, né, do grupo. A gente tem exemplo do André Vila, a gente tem o exemplo da Marcinha, a gente tem exemplo de tantas pessoas que evoluíram drasticamente. Assim, se você pegar lá no início e pegar hoje o que são e como estão, né, assim, o canal já, pô, só isso já teria valido a pena, né, o esforço da gente estar aqui de segunda e quarta, né, e Tá antes lembrando? de quarta, mas de ver ali né, gente, a Marcinha dissolta, a Marcinha A abrindo a. Lisiane está lá no mundo falando, eu também. A Lisiane, ela é a mais nova aqui e disse que está aprendendo muito com a gente fica muito feliz quando chega a pessoa aí nova e aprendendo, e a gente tem muita felicidade em trazer o conhecimento e trazer essa troca, né? Realmente isso é muito legal. Registrado aqui, né? Assim, eu tenho um carinho enorme pelos né, fundadores do Praticadamente e pelos diretores do Praticadamente, né? A Lilian, a Gisele, o André, né? Que estão aí desde o começo fazendo esse canal virar, fazendo, né? Correndo atrás de incentivos aí para o canal, correndo atrás de trazer pessoas, de trazer novas coisas. Vocês estão de parabéns, vocês são guerreiros e assim o esforço de vocês está aí, né? Que nem você viu o André Vila hoje. Pô, o André é um cara que, pra mim, eu tiro o chapéu pra ele, entendeu? Ele tá aqui e, assim, é um cara que eu tenho uma admiração enorme, né? Eu sou fã dele mesmo, sou fã da É Marcinha, verdade. né? Então, e, assim, não posso, né, a gente falou assim, o carinho, não é carinho só, não, é admiração por vocês mesmo, sabe? Do esforço de vocês aí ao longo de 4 anos para trazer conteúdo de qualidade para as É, pessoas. E as pessoas não entendem isso, gente. É isso que me deixa doido. isso que você falou é verdade. Nem todo mundo entende, mas aos poucos as pessoas vão compreendendo, né? E assim, a nossa alegria é justamente isso, é perceber a mudança, porque não só as pessoas que a gente vê que tiveram mudanças visíveis, mas nós também, nós evoluímos em muito. Todos nós, os gestores principalmente, nós fomos o que mais aprendemos nisso tudo. Tivemos mudanças e transformações muita também, né, Gi? E Toda certeza. isso nos motiva, né? Inclusive, por causa disso que a gente está com essas mudanças, de trazer né, algum presentinho, que a gente está doida para falar do presentinho aí. Eu tô aqui falando para ele, pro André, tem presente, tem presente. Gente, nós estamos chegando no fim aqui. Essa foi Falar, uma live. Oi, Lizzy, pode. assim, eu só tenho a agradecer, né, a todo mundo, a todos vocês, né, como o Irma falou, e assim, o que eu posso fazer, né, para estar, como se diz, publicando sobre praticamente, eu estou fazendo a minha parte, espero que alguém, né, uma sementinha aí seja plantada, e logo mais a sementinha vai crescer ainda mais com o lançamento lá daquele livro que eu comentei. Obrigada, gente. Com toda certeza, Obrigado. nesses 4 anos, muitas sementinhas foram plantadas, algumas germinaram. Nós vemos, eu prefiro mais a metáfora, né, não só da sementinha, mas de pessoas que saíram voando mesmo, né? Nós vimos pessoas que entraram aqui nesses 4 anos, que entraram, eu vou falar pequenas no sentido de puras, de não ter muito conhecimento, e vimos alçar voos por aí. A gente sabe que praticamente eu vou falar nós quatro, a Marcinha não está aqui hoje, mas nós quatro, né? A Marcinha está desde o começo também. Nós sabemos que o PDM ele é cíclico. De vez em quando vem pessoas que participam conosco, essas pessoas voam, entram na nova leva,
daqui a pouco essas pessoas também estão voando, entram outras pessoas, então a gente vê isso. Por E isso de que a vez gente em fica muito... quando nos dá a alegria da presença também. Exato! Ó, eu fiquei até arrepiada, Lili, porque pensamos a mesma coisa, de vez em quando a gente vê essas pessoas que voltam aqui para fazer um carinho conosco, né, pela presença mesmo. A gente sabe que para cada um de vocês, alunos, vocês também são terapeutas. Vocês dispõem de horas, né, de conhecimento de vocês, que vocês podiam estar aí ajudando outras pessoas, mas estão aqui buscando mais conhecimento. Eu vou citar André e Josué, que estão comigo desde segunda-feira, porque segunda eu dei aula aqui para os apoiadores do PDM, eles estavam na aula, a Lisiane estava na segunda, Denilson, mas ontem eu dei aula no meu curso, Andréa e Josué estavam aqui, e hoje os dois estão aqui, e provavelmente amanhã estarão também no grupo de estudo. Ou seja, são terapeutas que estão buscando evoluir, e isso nos deixa muito felizes. Quando a gente acompanha vocês voando, vocês agora anunciando cursos, parcerias, evoluindo pessoalmente mesmo, a gente sabe que nós tivemos ali a nossa pitadinha ali de ajudar no voo, nem tenha sido aquele empurrão, rampa abaixo, né, que o único jeito é voar. E hoje a gente quer trazer um presente aqui, que para os apoiadores do projeto, né, que já não é mais projeto, hoje somos comunidade praticamente, para os nossos alunos apoiadores, lá quando nós propusemos isso para vocês, e vocês toparam nos ajudar, como o Irmão falou, né, às vezes nós quatro aqui da gestão temos que caçar recursos e até recursos financeiros, e muitos de vocês nos ajudaram nessa empreitada, né, têm nos ajudado desde o ano passado, vindo para o grupo de estudo, aí a gente falou assim, não, vamos evoluir esse grupo de estudo aqui do Praticadamente. Então, transformamos em apoiadores, uma aula, né, na segunda-feira, foi uma aula só para os nossos apoiadores, e existia mais um combinado com vocês, que era um livro, né, um e-book de algo, de uma técnica, para que a gente presenteasse vocês também. E o primeiro e-book saiu do forno, ele já está editado tem alguns dias, né? Aí precisamos passar por revisão, corrigir imagem e tudo mais. E esse é o primeiro e-book que a gente vai presentear primeiro os nossos apoiadores. Então, vocês lá do grupo de apoiadores receberão lá esse e-book hoje ainda. Vou postar 10 e tanto da noite, não tem problema. Vocês vão receber o PDF lá do e-book. E para vocês que não são ainda apoiadores, mas quiserem adquirir o livro, nós também vamos disponibilizar. Ele vai ter um custo pequeno, né, Lilian, que a gente falou aqui no valor mais simbólico, mas só para que também vocês possam contribuir de alguma forma com o Praticadamente. Eu vou postar aqui para vocês verem, eu não vou postar o livro inteiro, mas eu vou postar aqui para vocês darem uma espiadinha nesse livro que, gente, olha só Ficou a muito nossa bonito, capa. hein? Olha a capa que nós fizemos. Então aqui a gente tem um agradecimento e tá lá. Estamos falando hoje de hipnose e o primeiro tema, né, que nós trazemos é homoação e heteroação, como gerar respostas satisfatórias na terapia. É um e-book pautado numa das aulas que a Lilian trouxe aqui para o nosso canal. Vou deixar ela falar sobre o livro, mas aqui eu queria trazer para vocês, ó, o que tem de conteúdo, gente. Tá lá, ó, o índice, um montão de coisa, eu só vou mostrar até aqui. Daqui para baixo, ó, é só para quem tem o livro, para quem vai receber esse e-book para vocês. Então, Li, vou deixar você falar um pouquinho. Eu já vou me despedindo aqui e agradecendo a presença de cada um de vocês. Lembrando que quarta-feira que vem vamos continuar falando de hipnose. E para quem é das antigas, já vou até fazer essa propaganda. Quem vem aqui falar conosco é o Luciano. Ele vai trazer uma pesquisa e também vai falar de um tema relacionado à hipnose. Então, para quem aí está com saudades das aulas do Luciano, vem matar essa saudade aqui também. Vou me despedindo, agradecendo a presença de cada um. Li, com você. Então, esse tema aí que nós trouxemos é um tema que a gente vê que as pessoas, muitos terapeutas até ouvem falar algo a respeito, mas não sabem o que é. E aí nós fizemos uma live e resolvemos colocar isso num e-book mais esmiuçado, como isso acontece e como você pode usar na terapia, como você pode usar e já usa em você e não sabe, e na vida, né? Então, é um tema bem interessante que nós resolvemos trazer e nós estamos querendo fazer isso. Cada vez trazer um e-book com alguma coisa relacionada à terapia, ou que não é muito falada, ou de uma forma mais esmiuçada, né, Gi? Para que agregue e traga também uma revisão do entendimento terapêutico em qualquer segmento da terapia, né? Não só na hipnose, como também em outras técnicas aí, porque hoje nós temos como entendimento que qualquer terapia que faça uma transformação na vida da pessoa, ela é válida. Comprovada cientificamente ou não, porque há uma discussão de comprovações, mas dentro de uma coerência e um olhar do
o ser humano como um ser humano, como já dizia Jung, né? Olhar o ser humano como um ser humano. Então, você olhar a pessoa e aí, com teus estudos, com teu conhecimento, você ajudar essa pessoa a dar um passo a mais, né? Então, assim, esse é o intuito que nós estamos hoje, a mentalidade que o Praticadamente tem hoje é exatamente isso. E, claro, todos que tiverem, a gente está sempre falando, né, sugestões de tema, assim, olha, nós estamos vendo muito na internet, no YouTube tal assunto, esse assunto está mal falado, ou está mal visto, ou estão deturpando. Vamos trazer aqui o assunto e vamos esclarecer e discutir esse assunto para que nós tenhamos profissionais cada vez melhores, alertando certos profissionais para um olhar mais consciencioso, né? Eu acho isso muito importante, porque nós que estamos aí andamos um pouquinho mais, né? Aqui a maioria, que eu posso dizer que já estudou um pouquinho mais do que os outros, e a gente pode ir dando uns toques aí, e trocando informações, e trocando conhecimento, e lembrando, porque às vezes a gente esquece. A gente começa a estudar muito uma coisa, esquece um pouco da outra, trazer isso para o conhecimento é muito importante. Então, assim, eu também me despeço e agradeço a todos, e claro, eu vou abrir aqui um espaço, se vocês quiserem falar, Eu quero agradecer imensamente os gestores do Praticamente. Quero agradecer o Durante, né, que foi no curso do Giancarlo que ele me encontrou. Falou, não, você tem que dar uma palestra num grupo que eu participo. E daí foi amor à primeira vista. Eu vim aqui participar do grupo e estou até hoje, né? Gente, o trabalho que vocês fazem é incrível. Vocês estão de parabéns, né? E eu fico muito feliz de ver aí a evolução do Praticamente cada vez mais, né? Podem contar sempre comigo, vocês sabem disso, tá bom? E assim, quero deixar também registrado a minha felicidade com o Josué, né? Que lá no nosso grupo de estudo do curso, ele colocou lá, né, as fotos, olha que chegou os livros dele. Então, quer dizer, você vê que uma pessoa que está comprando os livros, está lendo, então, assim, está buscando conhecimento na fonte e está dando exemplo para todo mundo lá, né? Então, assim, isso é legal, né? De você ver que a sua sementinha está lá, tá germinando e está rendendo os frutos, né? Então, assim, você vai ver logo o Josué começar a ter uma expansão, né? Quando você começa a ler Reich, começa a ler Gaiassa, começa a ler essa parte da psicanálise mais neo-reichiana, você fica doidão, porque abre, né, estraga toda a construção que a gente tem aí. Então é muito bacana a gente ver assim, os frutos, né, dando já sementes e que vai criar novas árvores. Então, parabéns a vocês, de coração mesmo, e fico muito feliz de poder estar aqui, né, às quartas-feiras, né, faço de tudo para estar aqui com vocês. Eu admiro demais vocês todos. Beijão. Obrigado, irmão. Bom, pessoal, então estamos aqui encerrando mais uma roda de conversa sensacional. E lembrando a todos para que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, para que vocês possam ter o comunicado de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente as nossas mediadoras, doutora Gisele Eugênio e Lilian Flig, e a todos que estão aqui presentes e que estiveram também aqui presentes, né, como o Irmo Neto, o Fernando Dias, o Dalmo, a Mauer, a Maria Inês, Josué Jordan, o Denilson, o Gessé Alonso, o André Vila e a Lisiane e outros que entraram e já saíram. Tá? E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. Assim, juntos, podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então, vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!